Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, dessa vez das ações do Facebook, BDR aqui negociada na nossa bolsa, FBOK 34. Pregão desta quarta-feira, dia 28 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal, no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo, você tem um botão aí, inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo novo do canal. Tem muito conteúdo em termos de análise e também o conteúdo aí de aprendizado, que é um vasto conteúdo existente aqui de aprendizado dentro do canal. Vamos lá, falar aqui então dessa análise especial do Facebook. Eu vou usar o gráfico do Facebook lá na Bolsa Americana, poderia também usar do BDR, mas enfim, vou usar aqui do Facebook lá na Bolsa Americana, e eu vou avaliar aqui por meio da análise técnica, falando de diferentes prazos operacionais nessa análise especial. Anual, quadrimestral, mensal, semanal, traçar um panorama geral na minha avaliação sobre o cenário de longo prazo até o curtíssimo a curto prazo aqui pelo gráfico diário, ou seja, daqui para cá você está interessante para comprar, não está, já era para estar comprado, enfim, vou comentar algo a respeito. Antes de mais nada, vou rodar aqui a vinheta. E antes de começar essa análise, você já deixe seu like, aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise aqui, agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo gráfico anual, que está dentro de um movimento de subida, dentro de um viés mais positivo, sem nenhuma sinalização de baixa. Se eu olho para só isso aqui, eu vejo todo um movimento de subida. Tem algum sinal de baixa? Não. Então, enquanto não tiver sinal de baixa, está mais alinhado para cima. Dá para entrar comprando só olhando para o anual? Dá. Tem uma expectativa de quanto vai chegar? Não, não tem. Só que olhando para uns prazos menores, a gente tem algumas projeções que eu vou falar aqui nessa análise. Mas de maneira geral, quais são os melhores momentos para fazer essa entrada? Quando há recuo do preço. Quando há uma sequência de queda de meses ou de semanas, torna-se mais interessantes para se fazer, momentos mais interessantes para se fazer entrada pensando num prazo maior. E olhando para o gráfico quadrimestral, dá para perceber onde cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço durante um ano. Dá para perceber que tinha aqui uma resistência e rompeu para cima. Ou seja, ficou praticamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 6 quadrimestres de lado, e rompeu aqui, e agora nós temos aqui desse rompimento 4 quadrimestres, ainda com expectativa, pelo menos olhando para uma correção de tempo aqui, que possa ter mais 2 quadrimestres para frente. Falando de quadrimestre, 3 quadrimestres é um ano, então é um prazo razoável ainda para cima, apontando para cima sem nenhum sinal de baixa no Facebook. Então, tendência de alta, tudo alinhado para cima. Se a gente olhar para o gráfico mensal, também é tendência de alta. Aquele que eu comentei no gráfico anual sobre a questão de olhar para os momentos de queda do preço como oportunidade de entrada, seja no gráfico mensal ou no gráfico semanal. Aqui aconteceu no gráfico mensal, a tendência de alta, ó, os últimos movimentos aqui daqui para cá, daqui para cá. Tendência de alta, o pivôzão de alta, tendência de alta. Se eu pego em termos de projeção de alta aqui no gráfico mensal, dá para perceber aqui, ó, na projeção de alta, que nós temos uma projeção aqui, o Facebook apontando para 400 pila, chegar aqui nesse nível de preço, né? Então, se a cotação lá fora, 400 dólares aqui o Facebook, cada ação. Então, nós temos aqui um apontamento, uma chance maior de buscar essa região. Não significa dizer que vai bater lá. Não é uma certeza, mas enquanto não gerar nada contrário, nada que desmonte essa expectativa, o que a gente faz? A gente foca em buscar a oportunidade de compra. Dá para comprar aqui? Até dá, mas menos capital. Por quê? Porque a relação risco-retorno já não é das melhores. Dá para comprar, usaria um pouco menos capital. Está alinhado para cima, não tem sinal de baixa, então ainda continua sendo uma ação para você, por exemplo, botar um pouquinho cada mês. Se você quiser colocar cada mês, botar um pouco, sim. Agora, quais são os melhores momentos para fazer isso? É quando você tem um movimento para baixo e gera aí um sinal de alta. É o momento que gerou subida, corrigiu, fez a correção, superou essa máxima, a primeira forma, segunda forma aqui, pivô de alta, tudo apontando para cima no Facebook. Então está tudo alinhado para cima, e aí dentro dessa expectativa de subida ainda podemos ter mais um mês aqui, considerando ali o tempo da correção, a subida que aconteceu, sem sinal de baixa. Qual outra forma de buscar então uma entrada no Facebook? Se resolver cair, qual seria o sinal? Se resolver cair,
Anula a tendência? Não, anula a tendência se perder essa mínima aqui. A tendência de alta, no primeiro momento, ela só vai ser anulada se ocorrer um movimento de baixa suficientemente grande que venha para baixo dos 244,61. Ou, lógico, que se vem aqui, faz isso, sobe, aí gera um topo abaixo do topo anterior, também a tendência fica indefinida. Mas, no primeiro momento, para anular de cara a tendência, teria que vir para baixo dos 244,61. E quais são os pontos de entrada mais interessantes se resolver cair a partir desse momento? Olhando para o gráfico mensal, pontos de entrada que são pontos de suporte no gráfico, ou seja, quando se aproxima da média móvel de 13 períodos, quando geram alguma retração do Fibonacci ou geram uma correção no tempo maior, como aconteceu aqui, uma correção mais no tempo do que no preço. Nós temos aqui, nesse caso, se começasse a cair já a partir de agora, o mês de agosto, começar a continuar caindo igual aconteceu aqui assim, um dos pontos, 319,85, depois 303, topo anterior. Então são os dois níveis mais relevantes. Depois tem esse aqui ainda, junto, um pouco abaixo até da média, 288. Que aí seria o quê? Faz isso aqui, gera sinal de alta, entrada para compra. Ou outra forma, lateraliza de novo e faz isso aqui, entrada para compra. Se resolver fazer uma correção no preço, voltando ali para testar efetivamente a média ou a região de 50% Fibonacci, também possibilidade de arriscar a operação de compra. Tem outra forma de não aguardar, por exemplo, um sinal aqui desse de alta? Tem. Se você vai fazendo a correção, vai chegando próximo de nível de suporte, o que você pode fazendo? Você vai colocando aquela estratégia de colocando mês a mês capital no papel. Você pode colocar mais ainda quando tiver já um movimento contrário ao movimento de subida, ainda mais demonstrando fraqueza para cair. Você pode arriscar um pouco mais para fazer esse tipo de entrada. Então, de maneira geral, tendência de alta, tendência alinhada para cima, favorecendo mais operações na ponta compradora, favorecendo mais montar estratégias de compra, pode até buscar compra no nível de preço que se encontra, mas com menos capital e ficando mais interessante para entrada em correções do preço em níveis de suporte que, por exemplo, eu citei aqui nesse gráfico mensal, falando de médio para longo prazo. E falando um pouco mais do curto para médio prazo, olhando para um gráfico semanal, onde cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço no decorrer de uma semana, a tendência é de alta. Subiu, caiu, bate no suporte, sobe de novo, cai, bate no suporte média móvel, sobe de novo. Tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, é o que eu venho falando. Caiu, chegou em cima de nível de suporte, fica mais interessante para se arriscar a operação de compra. Então, por enquanto, aqui tem um novo sinal de alta, expectativa de poder ter algo mais para cima. E se começar a cair, voltar, por exemplo, aqui, quais são os suportes no gráfico semanal? Ali na faixa dos 358,80 até 354,70. Primeira zona de suporte. Depois desse suporte, a média móvel exponencial 3 períodos. Recuou aqui, gerou sinal de alta, foco em compra de position trade, que seria ficar posicionado de 3 a 10 semanas. Média a longo prazo com o gráfico mensal, ficar posicionado de 3 a 10 meses. Se quer um prazo maior do que isso, vai para o gráfico quadrimestral e assim sucessivamente. Mas enfim, cenário alinhado para cima. O que muda a tendência aqui de curto para médio prazo é um retorno do preço para baixo dessa mínima da semana passada, que foi uma semana de forte alta, onde o suporte está em 334,5, ou seja, voltou para baixo 334,50. Seria o sinal de perda da tendência de alta de curto a médio prazo, trazendo um viés um pouco mais de baixa no curto prazo. Gráfico diário, como é que se encontra? Tendência de alta. Aqui vinha numa tendênciazinha de baixa, com essa pancada para cima, com pulo do preço através de um gap de alta, pulando a zona de resistência, então um sinal mais positivo de alta, que traz um cenário favorável para buscar operações de compra de swing trade, por exemplo, de curtíssimo a curto prazo, tentando ficar alguns pregões posicionados, mas somente após, no meu caso, somente após ter alguma lateralização maior ou movimento de baixa do preço, chegando ali perto da média, perto dos topos anteriores e proporcionando um fundo ascendente, é o que mais me chamaria atenção para a entrada em Facebook. Eu vou colocar até no gráfico aqui, vou jogar no gráfico mensal e botar aqui o gráfico do BDR, gráfico do BDR aqui, ó, que também você pode ver que está alinhado para cima. Está alinhado para cima, tem tendência de alta, está tendo um bom mês, alinhado de maneira geral para cima, inclusive para quem acompanha aí o aplicativo DV Invest, a gente também colocou isso de forma gratuita para você fazer o download do relatório que a gente fez de BDR, recomendando 3 BDRs para o segundo semestre. Facebook era um desses ativos. Então, você quer saber tudinho e essa análise
aprofundada mais do papel, e vai sair mais essa análise aqui em vídeo, que está acontecendo aqui agora, e também vai sair uma análise em PDF, para que você possa ter a atualização aí de como é que está o papel, a expectativa desse papel. Então, de maneira geral, cenário alinhado para cima, muito mais para buscar as estratégias na ponta compradora. No curtíssimo prazo não entraria comprando agora, pode até continuar subindo, só aguardaria um recuo no tempo, um movimento um pouquinho mais lateral para compra de pivô de alta, ou no preço retornando em cima de nível de suporte para buscar uma entrada de um fundo ascendente nessa ação. E já comentei sobre gráfico mensal, quais seriam as estratégias, gráfico semanal também, recuo do preço seria o mais interessante. Então, de maneira geral, ativo alinhado para cima que faz sentido ter aí em carteira para quem investe ou em BDR ou investe diretamente na ação lá fora, lá nos Estados Unidos, ou seja, na Bolsa Americana, por meio de uma corretora que proporcione isso. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma, seja na leitura do cenário do Facebook, seja também na questão de aprendizado. Um grande abraço e até a próxima.